Olá, bem-vindo ao quarto vídeo da disciplina História, a Geografia e Arqueologia da Bíblia. Hoje, fazendo uma abordagem sobre o tema Descobertas Arqueológicas e a Comprovação dos Eventos Bíblicos. O nosso assunto de hoje é relevante porque, finalmente, depois de mais de 2000 anos, a ciência tem se curvado e servido de ferramenta para comprovar aquilo que as Escrituras já diziam há muito mais tempo. Hoje, o Oriente está uma terra onde cada escavação que se faz, onde cada descoberta que se faz, algo maravilhoso ocorre em relação às Escrituras. Dados que até recentemente na Bíblia eram considerados mitos, agora já não são mais. Porque a arqueologia desenterrou muita coisa que trouxe lume para comprovar as verdades bíblicas. O meu objetivo ao gravar esse vídeo para os alunos dessa disciplina é compreender como a arqueologia bíblica contribui para validar a historicidade das Escrituras por meio da análise de descobertas relacionadas ao Antigo e ao Novo Testamento, reconhecendo a importância dessa ciência e no fortalecimento da fé e no aprofundamento do estudo teológico. Há algum tempo surgiu uma frase no meio religioso e por conta das recentes descobertas da arqueologia, da antropologia, enfim, das ciências que têm procurado corroborar com as verdades bíblicas, a frase era a seguinte: a cada pá de terra removida nas escavações no Oriente, um cético é enterrado no Ocidente. Porque o Ocidente sempre foi muito crítico em relação às Escrituras. Cientistas ocidentais sempre laboraram para negar a Bíblia, para torná-la um livro desacreditado, para alegar que todas as afirmações que ela trazem são afirmações mitológicas, são invenções. Muita coisa foi dita a respeito das Escrituras que não era verdade, mas que até pouco tempo não tinha como comprovar que era verdade. Mitos como a da existência de Davi, a da existência de pessoas importantes no período de Jesus Cristo na Galileia, tudo isso está sendo agora esclarecido com os achados arqueológicos. E isso é maravilhoso, porque evidencia que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus e que traz verdades que vão, sem dúvida nenhuma, influenciar a conduta, o comportamento das pessoas. Eu diria que a arqueologia bíblica é uma ponte fascinante entre a fé e a ciência. Por que ela tem sido essa ferramenta tão relevante? Porque arqueólogos, cristãos, servos de Deus e até não servos de Deus têm trabalhado em descobertas que têm trazido luz de maneira muito clara para comprovar as Escrituras. A arqueologia não busca simplesmente provar a Bíblia, mas contextualizá-la historicamente, permitindo uma compreensão mais densa e precisa das Escrituras. Eu creio que poucas coisas ao longo da história da Bíblia têm sido tão relevantes quanto o trabalho dessas ciências hoje, que tem trazido contribuições maravilhosas para comprovar que a Bíblia é de fato aquilo que ela afirma ser a palavra de Deus. Eu diria que cada fragmento descoberto, uma inscrição, uma estrutura, um ossário, nos aproxima do mundo onde a palavra de Deus foi vivida e registrada. Portanto, neste vídeo, vamos explorar achados relevantes, mas nem todos, vão pegar apenas alguns deles, só para que vocês tenham uma ideia da importância dessa ciência para a afirmação de que a Bíblia é o que ela é.
Então nós vamos explorar alguns achados relevantes que fortalecem a confiabilidade dos relatos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e mostrar como as novas tecnologias estão revolucionando a pesquisa arqueológica. Hoje, não se usa mais picareta para fazer escavações, mas instrumentos moderníssimos têm servido para descobrir coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Eu quero começar delineando algumas descobertas relacionadas aos textos do Velho Testamento. O Velho Testamento é um texto muito contraditado por aqueles, principalmente pelos teólogos liberais, por cientistas ateus que não creem na palavra de Deus, mas agora essas descobertas têm deixado o mundo científico em polvorosa, porque não há mais argumentos para alegar que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é verdadeira. Eu quero apenas citar algumas dessas grandes descobertas arqueológicas. Primeiro, a Estela de Teodã. Estela de Teodã é um monumento, é uma pedra em que foi feito registro de guerras em que foram citadas as situações em Israel. E existe na pedra de Teodã, ou na Estela de Teodã, a primeira menção extra-bíblica à casa de Davi. Para nós que somos cristãos, falar que Davi é um mito parece uma bobagem, mas no mundo científico não. Agora, quando se descobre um instrumento, um elemento que não tem nenhuma ligação com a Bíblia, que não tem nenhuma ligação com religião, e eles descobrem, e lá está registrado isso, a casa de Davi, isso é significativo demais, porque o mais interessante é que esse instrumento, esse material foi descoberto, foi catalogado, foi datado do período exatamente quando Davi estava em evidência em Israel. Então, a Estela de Teodã confirma a historicidade da dinastia de Davi. Quer mais? Isso é muito, mas muito importante. Enquanto nós lutávamos para que o mundo científico cresce na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, eles procuravam negá-la dizendo que tudo isso era mito. Mas agora, como negar uma declaração, uma descoberta científica como foi feita com a Estela de Teodã? Uma outra escavação que trouxe também dados significativos foi encontrar a inscrição de Siloé. A gente sabe que Jerusalém ele teve muitas dificuldades, ele foi cercado por inimigos, foi destruído por inimigos, foi invadido, enfim. Agora, veja só, esse registro, essa inscrição de Siloé, relata da construção do túnel de Ezequias. Quando Jerusalém estava para ser invadida, Ezequias construiu um túnel exatamente para evitar isso. E esse registro de Ezequias está descrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20, e 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30. O registro de Siloé traz essa informação de modo preciso, de modo técnico, e é um feito histórico. Portanto, a Estela de Teodã, que comprova a existência de Davi, da dinastia davídica na Bíblia. A inscrição de Siloé, que mostra episódios como a construção do túnel feito por Ezequias. E o cilindro de Ciro. O que era esse documento? Foi o decreto de repatriação dos exilados. As Escrituras dizem que Ciro permitiu a volta dos judeus do cativeiro por volta de 522. E tem esse documento foi encontrado e está guardado. Ele corrobora Esdras capítulo 1, Isaías capítulo 45, com base num documento judeu? Não.
com base num documento persa. Isso, irmãos, nos traz muita convicção para que possamos crer na Bíblia como sendo de fato a palavra de Deus, porque a ciência está comprovando isso. Não é um pastor que proclama a palavra de Deus com vigor, com coragem, com ousadia, que torna ela verdadeira. Mas agora a ciência, a ferramenta que eles usavam para negar a Bíblia, agora está sendo usada para comprová-la. Isso é extraordinário. Amados, tem também as ostracas de Laquis. Veja só, ostracas são pequenos pedaços de madeira, de barro, com transcrições, com descrições de muita coisa. E nessas ostracas de Laquis foram cartas militares de Judá antes da queda de Jerusalém. Então veja que não é algo muito simples, é algo muito difícil de ser contestado. A ciência não tem como, os céticos não têm como dizer a Bíblia não é a palavra de Deus. Essas descobertas, tudo isso faz com que, irmãos, nós tenhamos que ter mais ousadia de falar na palavra de Deus, falar da palavra de Deus, publicar o Evangelho, tornar a Bíblia um livro conhecido de fato como ele precisa ser. Então veja, as ostracas de Laquis confirmam Jeremias 34:7 e dão voz a protagonistas históricos e anônimos. Portanto, mais uma descoberta que abalou os céticos e os tornaram simplesmente receosos agora de afirmar qualquer coisa contra a Bíblia, embora eles sejam ousados e ainda continuem falando. Outra descoberta, a estela de Messa ou a mesa de Moabe. É uma perspectiva moabita sobre conflitos com Israel. É um texto. Irmãos, isso é extraordinário, porque todos esses episódios bíblicos eram tidos como fantasias, como invenções, como criação do povo judeu depois que voltou do exílio, para, eu diria, legitimar muita coisa. Mas agora a ciência está descobrindo isso. A arqueologia tem sido uma bênção para confirmar tudo isso. Confirmações cruzadas com 2 Reis 3, mostrando a visão de povos vizinhos. Então, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E agora, isso tudo que eu falei está relacionado ao conteúdo do Velho Testamento, que é um texto que está sendo ainda muito contestado, principalmente pelos teólogos liberais, pelo liberalismo teológico que a igreja precisa evitar, fugir dele de todo jeito, porque é um câncer que mata a igreja aos poucos. É o que aconteceu, por exemplo, com as igrejas na Europa, com a igreja nos Estados Unidos. Lugares onde o evangelho prevalecia extraordinariamente, como Alemanha, Suíça, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Países Baixos, hoje são considerados territórios pós-cristãos. Isso é profundamente lamentável. E por que foram tão prejudicadas e essas igrejas foram definhando até morrer, fechar, e hoje irmãos que visitam a Europa encontram as igrejas famosas, igrejas grandes, que não tem mais nada. Hoje funcionam bares, funcionam restaurantes, funcionam tantas coisas, menos a casa do Senhor. Inclusive, irmãos, a capela de Wittenberg, onde Lutero publicou as 95 teses, hoje não é mais uma igreja ativa, é um local que serve quase sempre só como museu. Mas graças a Deus que a ciência está trazendo à tona verdades que estavam encobertas por metros de terra. E graças a Deus, com a inspiração e graça de Deus, nós temos visto homens de Deus trabalhando para descobrir essas verdades. E isso é maravilhoso. Agora, e as descobertas do Novo Testamento? Veja só. Figuras como Pilatos sempre foi contestada, de que nunca existiu,
de que ele era um mito, de que ele era uma invenção, de que ele foi uma criação de muita gente para poder legitimar, como eu disse, textos bíblicos. Mas veja, a inscrição com o nome de Pôncio Pilatos foi descoberta em 1961 durante escavações realizadas no anfiteatro romano em Cesareia Marítima, na costa de Israel, antiga capital administrativa da Judéia sob o domínio romano. Então lá está a inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, que ele era governador daquela região. Primeira evidência extra-bíblica direta do governador romano. Irmãos, isso é muito, mas muito relevante. E é interessante, vocês viram a data que eu citei aqui, 1961. Portanto, já tem muito tempo, muito tempo. E isso estava meio que escondido, porque não havia tanta divulgação. Mas agora, a graça de Deus tem sido tão misericordiosa que até mesmo essas descobertas que estavam guardadas, digamos, a 7 chaves, agora está vindo à tona, como esse documento que fala de Pôncio Pilatos. A casa de Pedro em Cafarnaum. Amados, é interessante, se você olhar os mapas que são mostrados das ruínas hoje de Cafarnaum, você percebe nitidamente o local onde existia a casa que é considerada a casa de Pedro. Veja só, uma estrutura que está lá do século I e com características quase que inegáveis que ali funcionava, ali era a casa de Pedro. Indícios arqueológicos compatíveis com os evangelhos, por exemplo, com a citação de Marcos, capítulo 1, versículos 29 e o 31. Então, é uma maravilha a gente ver como isso está acontecendo. E o ossário de Caifás. Caifás, a gente sabe, foi aquele sacerdote que participou ativamente do julgamento e da condenação injusta de Jesus. Ele também era um mito. O ossário de Caifás foi descoberto em 1990, portanto, há 35 anos atrás, em Jerusalém, mais precisamente no bairro de Siloã, ao sul da Cidade Velha. E veja só, com a inscrição José, filho de Caifás, confirma a existência do sumo sacerdote envolvido no julgamento de Jesus. Então aquilo foi verdade, porque existem documentos que provam isso, e isso é maravilhoso. Isso é motivo de glorificarmos a Deus, é motivo de levantarmos os nossos braços e proclamar alto e em bom som que a Bíblia é a palavra de Deus. E a sinagoga em Magdala. Veja só, Magdala era uma cidade, era a cidade de Maria Madalena. Maria Madalena era dessa cidade. E o que é interessante, irmãos, é que foram descobertas ali ruínas de uma sinagoga. Essa sinagoga provavelmente foi frequentada por Jesus. Não é bom a gente saber disso? Veja, esses dados são levantados com informações que são datadas do 1º século, exatamente no período em que Cristo estava aqui, fazendo a obra que iria mudar a história da humanidade para sempre. Se você pegar o contexto religioso contemporâneo de Jesus, conforme Mateus capítulo 4, você vai perceber isso. Então veja que maravilha, olha só. A pedra com o nome de Pilatos, a casa de Pedro em Cafarnaum, o ossário de Caifás e a sinagoga em Magdala. Tudo isso, irmãos, são apenas amostras do que está sendo descoberto. E coisas maravilhosas ainda virão à tona com certeza. Agora, olha só que interessante. Sabe por que todas essas descobertas estão sendo possíveis agora? Porque o trabalho de prospecção, o trabalho de localização desses sítios arqueológicos, os estudos que se fazem deles não são como eram feitos no século XIX, no século XVIII, século XVII. Hoje são utilizados equipamentos de última geração.
Hoje são utilizados instrumentos científicos que eles podem detectar coisas pequenas escondidas no solo a metros de profundidade. Tudo isso, irmãos, foi Deus trabalhando para dar ao homem condições de provar que a sua palavra é a verdade. É maravilhoso isso, porque nós não precisamos ter medo de proclamar a palavra de Deus e de que algum cético venha contestá-la. Se nós soubermos dessas verdades, se nós percebermos e tivermos domínio sobre isso, ninguém vai poder contestar aquilo que proclamarmos usando a palavra de Deus como base, porque ela está sendo comprovada pela ciência. Então, esses instrumentos são maravilhosos. Um deles é o radar de penetração no solo e satélites. Veja só, antigamente para se encontrar qualquer coisa no chão era escavado. Picareta e pá, baldes, carrinhos, como a gente vê nos vídeos em que os arqueólogos estão trabalhando. Muito serviço pesado, sol escaldante, um trabalho cansativo, um trabalho que às vezes, depois de tempo muito grande, não conseguia provar nada, não conseguia descobrir nada, era prejuízo, era desânimo, mas agora não. Com um instrumento como esse radar, eles não perdem tempo. Eles vão cavar exatamente onde estão aquilo que eles procuram. Então veja que esse instrumento chamado GPR permite localizar estruturas sem escavar. Ele pode usar um drone, pode usar um outro aparelho que o homem pode conduzir com a mão, mas ele não precisa mais de fazer escavações para procurar coisas, porque esses instrumentos já revelaram tudo. Satélites detectam antigas rotas e padrões urbanos. Veja, antigamente, até um século atrás, por exemplo, nem um século, menos de um século, quando se queria localizar ruínas de cidades, de povoações, de lugares da antiguidade, era muito difícil, mas agora não. Com os satélites, eles mostram detalhes. É algo extremamente louvável e Deus dando graça aos cientistas para usarem isso com sabedoria para comprovar as Escrituras. Outro instrumento também que é utilizado já há algum tempo é a datação com carbono 14. Veja só. O carbono 14, eu não vou falar cientificamente aqui porque não é o nosso propósito fazer isso, mas o carbono 14 é o seguinte, é um elemento químico que está presente em todos os organismos que são organismos vivos, plantas, pessoas, ossos e tudo que era de coisas vivas, o carbono 14 ele era absorvido por esse elemento enquanto vivia. Pode ser uma planta, pode ser um osso, pode ser um alimento, pode ser uma pessoa, quem quer que seja. Então veja só, o carbono 14, essa partícula que existe em cada ser vivo, ela vai aumentando com o tempo de vida. Enquanto o ser estiver vivo, não é ser humano, né? Uma planta qualquer, por exemplo, enquanto ela estiver viva, ela está absorvendo. Quando ela morre, quando essa planta deixa de existir, essa partícula vai desaparecendo desse organismo gradativamente. Então, por exemplo, num tempo que pode chegar a 50 mil anos, dá para os cientistas verificar, com base na medição em carbono 14, qual a quantidade de carbono 14 tem naquele organismo, significa que eles podem datar aquela peça que eles estão analisando. É uma forma, irmãos, de pegar instrumentos, de pegar objetos que têm milênios, que têm milhares de anos e simplesmente olhar e você sabe qual é a margem de erro da datação de carbono 14? Coisa de 10, 20 anos. Então, para quem tem mais de 20, 30
1000 anos, o que é uma diferença de 20 anos ou de 10 anos? É, pois, muita pouca. Então, a datação com carbono 14 são precisão para datas de ruínas, artefatos orgânicos, aplicações em sítios como Jericó, Azor e Laquis. Lembra que nós já encontramos objetos nesses lugares. Hoje, irmãos, as ruínas de Jericó estão sendo analisadas com instrumentos modernos e estão sendo comprovadas de forma inegável que as ruínas de Jericó caíram abruptamente, no momento. E foram descobertas ainda coisas que estavam ali como peças de materiais de valor que as pessoas não pegaram, não levaram quando a cidade foi destruída. Vocês se lembram que a palavra de Deus diz que quando o Senhor mandou Josué derrubar a cidade de Jericó, as muralhas, ele disse que tudo que estava ali não podia ser tocado. Aí aparece Moacã, pega aqueles objetos e a gente conhece o resultado. Basta você ler Josué capítulo 6, capítulo 7. Mas o interessante é que todas as características das ruínas de Jericó evidenciam que o episódio descrito na Bíblia está absolutamente correto. Ruínas atribuídas ao palácio de Davi revelam camadas ainda mais antigas da fé hebraica. Isso é motivo de você louvar a Deus, glorificar a Deus pelos feitos dele nessa caminhada nossa para evidenciar que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é glorioso demais. Irmãos, diante de tudo isso, o que é que nós podemos fazer? Como nós podemos olhar tudo isso? A arqueologia bíblica, irmãos, confirma que a fé cristã, que a nossa fé, não está fundamentada em mitos, mas em fatos históricos que podem ser escavados, analisados e interpretados. Então não tem como o ser humano, ele pode querer, mas ele não consegue agora negar que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que ela tem é verdade inconteste, porque tudo o que ela disse, aquilo que era mais difícil de ser provado, está sendo provado de modo incontestável pela ciência. Veja que cada descoberta é um convite a mergulhar mais fundo na palavra, com os olhos atentos ao chão onde os episódios aconteceram. Eu fico pensando, irmãos, quão glorioso é para aqueles arqueólogos, para aqueles cientistas que, com labor, descobrem coisas pequenas, mas que são de grandiosíssimo valor para provar que a palavra de Deus é verdade. A ciência moderna, ao invés de ameaçar a fé, pode ser uma aliada poderosa para afirmar a veracidade das Escrituras e a realidade de Deus que age na história, ao longo da história e para fazer a história. Isso é muito, mas muito precioso, irmãos. A arqueologia bíblica fortalece nossa convicção. A Bíblia é, de fato, uma revelação enraizada no tempo, no espaço e na verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque homens estão provando que a Bíblia é verdadeira. E o que é interessante, irmãos, nem todas essas descobertas foram feitas por arqueólogos cristãos, embora nós tenhamos muitos arqueólogos cristãos trabalhando ali, procurando provar tudo aquilo que as Escrituras dizem. Mas homens que não criam na palavra de Deus estão sendo obrigados a se curvar a ela. E para finalizar esse vídeo, para não torná-lo muito grande,
ele já chegou ao seu limite de 30 minutos, mas eu quero ainda fazer algumas colocações aqui com relação a esse assunto que estamos tratando. Eu queria que você atentasse para essas aplicações que nós devemos colocar em prática. Primeira delas, valorize a arqueologia. Às vezes, irmãos, nós agimos também como céticos com relação a muita coisa. Eu já vi cristãos negarem fatos científicos que estão aí comprovados e mostrados claramente. Eu já vi muitos cristãos dizer que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali não é daquele jeito. Nós precisamos mudar o nosso olhar para as ciências e, ao invés de condená-las por conta do ceticismo daqueles que as usam, usá-la como instrumento para provar que a palavra de Deus é verdadeira. Então valorize a arqueologia como ferramenta de apoio à fé e ao ensino bíblico, reconhecendo a sua importância para o ministério pastoral e para inclusive a academia. Nós precisamos fazer isso. Segundo, utilize achados arqueológicos nas pregações e estudo. Mostre isso para as pessoas, porque vocês sabem que tem muitos irmãos nas igrejas que não concordam com muita coisa que a Bíblia diz. Uma das coisas mais criticadas e por irmãos da igreja são aqueles episódios que carecem assim de uma base científica, de uma informação mais detalhada. Por exemplo, os 3 capítulos iniciais de Gênesis. Quantas vezes eu já ouvi pessoas na igreja dizerem que aquilo ali é um mito, que aquilo ali não aconteceu. E outras pessoas que usam aquele texto de forma tão equivocada, de forma tão errada. Nós precisamos usar esses instrumentos, irmãos. Seja as descobertas arqueológicas, seja a forma como a Bíblia está sendo conduzida hoje, sabe? Nós precisamos utilizar isso nas pregações para tornar esse conteúdo mais concreto, visual e mais fundamentado, para que ele sustente mais aquilo que nós pregamos nas igrejas, o ensino que nós levamos ao povo de Deus. Nós precisamos fazer isso. Terceira, incentive a análise crítica e responsável de fontes arqueológicas. Não creia em tudo que você ouve. Mas olha, firmados os pés na rocha, que é a palavra de Deus, deixe seu pensamento voar. Olhe tudo o que está a seu lado, olhe tudo o que está acontecendo ao seu lado e julgue se a palavra de Deus não é verdade. Evitando, claro, o sensacionalismo ou uso imprudente de dados não verificados. Vocês sabem que cada descoberta arqueológica dessas, ela primeiro ela vem à tona por quem descobriu e depois ela fica meio que em stand-by com as pessoas analisando, procurando ver falhas, procurando ver erros, procurando ver isso, procurando ver aquilo, a fim de tornar aquela descoberta de fato segura. E só depois, então, às vezes, passam anos até que essa descoberta possa vir à tona para o grande público, como nós, por exemplo. Então, vamos incentivar isso, para que a gente possa ter mais instrumentos nas mãos. Não que o nosso Deus precise de muleta, não que o nosso Deus precise de nossa ajuda para provar o seu poder, a sua existência e tudo que ele já fez. Ele não precisa disso, mas o homem precisa. As pessoas que nos ouvem precisam. As pessoas que nos veem declarando isso precisam. Então nós temos que ter instrumentos para provar que o que a Bíblia diz é verdade. Quarto, reforce a sua confiança na verdade da Bíblia. Nunca duvide do que ela fala. Às vezes, irmãos, nós mesmos, quando estamos lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia, como eu gosto de dizer, nós encontramos coisas, informações que a gente fica, como dizem, com o pé atrás. Mas nós precisamos crer que o que ela diz é verdade. Destacando como a arqueologia respalda eventos e personagens bíblicos
com dados históricos. Esses episódios que eu citei aqui, pouquíssimos, eu acho que foram 10 episódios, 5 do Velho Testamento e 5 do Novo Testamento, que eu acabei de citar aqui agora, para provar, para mostrar que as Escrituras são verdadeiras. Portanto, cuidado com isso. E, finalmente, 5. Promova a integração entre a teologia, a arqueologia e a história da Bíblia. Seja um amante dos estudos, mas, acima de tudo, seja um amante de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame o Senhor Jesus. Faça de tudo para colocá-lo em destaque, para torná-lo evidente, para que o mundo possa ver que o Cristo da Bíblia é o Cristo também da ciência agora. Que o Cristo da Bíblia, ele não é um mito, ele não foi uma invenção da igreja, ele não foi uma criação humana, mas ele é uma verdade cientificamente comprovada. Então veja, promova a integração entre a teologia, a arqueologia e a história bíblica, em projetos pedagógicos, discipulados, ampliando a visão daqueles que estão à sua volta, daqueles que estão com você, daqueles que estão te ouvindo, sobre a revelação de Deus para a humanidade. Amados, eu fico maravilhado quando eu estudo essas coisas, quando eu vejo como que a palavra de Deus, embora criticada, zombada e perseguida em muitos lugares e épocas, sempre prevaleceu. E você sabe por quê? Porque por trás dela há um Deus que é verdadeiro. Há declarações que são verdadeiras e não há como negar isso, nem pelo pior cético. Ninguém pode comprovar isso. Os filósofos do iluminismo, alguns deles tentaram tirar a Bíblia de foco e não conseguiram. Sabe por quê? Porque a Bíblia é absolutamente invencível. Ela é a coisa, eu diria, mais maravilhosa que Deus poderia deixar para que nós o conhecêssemos. Que o Senhor te abençoe. Estude o texto que você vai receber, que você já recebeu, faça os exercícios e procure aprofundar. Não fique só nesse texto, que é um texto pequeno. Eu fiz um texto, eu acho que apenas com 10 ou 12 páginas, e você precisa de algo muito, mas muito mais profundo. Não fique só nisso. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.